Olá, gente, bom dia. Me chamo Gabriela, sou professora designada do programa Dandara Piatã e vim aqui mais uma vez para compartilhar um pouquinho do que eu sei para que a gente possa construir aí uma rede com uma cultura antirracista, tá? Esse vídeo faz parte de uma sequência de outros vídeos, então eles vão chegando aos pouquinhos para vocês, tá? Esse é o encontro número 2. Nesse encontro, o tema será Histórias e mais histórias, as histórias indígenas para além do folclore. Para entender um pouquinho das histórias indígenas, a gente precisa passar por alguns conceitos primeiro. E a gente vai começar relembrando algumas coisas do nosso encontro anterior. A gente sabe, então, que o nosso país, a nossa sociedade, foi construída a partir do conceito de racismo, né? Permeia todas as nossas relações sociais e também a produção de conhecimento. E com isso, as populações africanas que estão aqui no país, né, agora já são populações brasileiras também, e as populações indígenas vão sofrer com a discriminação e com o preconceito. E a gente entender um pouquinho desse processo histórico ajuda a gente a ter uma nova visão sobre a educação, sobre as nossas práticas educacionais e assim colaborar para uma cultura antirracista nas nossas escolas. Para iniciar então a nossa conversa, a gente vai fazer a análise de um quadro, é um quadro famoso, provavelmente vocês já viram ele. Ele foi produzido pelo Modesto Brocos em 1895 e ele se chama A Redenção de Cã. Nesse quadro, então, a gente vai analisar ali que tem 4 pessoas. Uma senhora mais velha, com a pele bem escura, uma mulher mais jovem, com a pele um pouco mais clara, um homem com a pele totalmente clara, um homem branco, e no colo dessa mulher, um bebê que se assemelha muito ao homem. Então, ele tem a pele bem clarinha, certo? E nesse quadro, a gente observa que a senhora mais velha, ela levanta as mãos para o céu, como se ela agradecesse alguma coisa. Esse quadro, gente, ele é, assim, o retrato do que se tinha de ideologia sobre o Brasil após a abolição. Então, o que se queria do Brasil, da sociedade brasileira, após a abolição, tá? Esse quadro, então, ele vai retratar uma ideologia que é chamada de ideologia do branqueamento. O que aconteceu nesse período? Após a abolição, então, da escravatura no Brasil, começou um processo de evolução, de desenvolvimento, e para isso, a classe intelectual da época, a elite intelectual, entendia que para ter o desenvolvimento, a gente precisava se assemelhar à Europa, à população europeia. Porque a pessoa negra e a pessoa indígena não tinham os atributos necessários para uma sociedade desenvolvida. Isso visto a partir de uma visão eurocêntrica, tá? Para isso é que a gente teve uma intensa imigração de europeus, tá? Isso foi promovido pelo governo brasileiro. Então a gente teve aí a entrada de diversos europeus no nosso país para que acontecesse o que a gente vê nesse quadro. A intelectualidade da época, aquela elite que produzia artigos científicos, que falava sobre a sociedade, tinha a seguinte ideia, que em 3 séculos, mais ou menos, né, em 3 gerações, a gente teria uma população totalmente branca e, por isso, totalmente desenvolvida. Por isso que teve esse incentivo da entrada de europeus no nosso país. Por meio da miscigenação, o nosso país iria alcançar o desenvolvimento. Tá? Era uma ideia mesmo que foi difundida muito forte ali durante esse período pós-escravização, né, pós-abolição. É claro que isso de fato não aconteceu, né? Cientificamente a gente sabe que não aconteceu, teve miscigenação, mas a gente não tem uma população totalmente branca. Mas essa ideia que liga o branqueamento a desenvolvimento, ela ainda persiste até os dias de hoje, tá? Tanto que a gente vai perceber que as pessoas brancas, a população branca, ela vai ter privilégios. Não só na entrada dos lugares, na forma de ser tratado, privilégios econômicos, privilégios sociais, privilégios políticos. Além de tudo isso, essa população também vai ter privilégio na produção de conhecimento. Então, o que nós vamos ter no Brasil?
o que a gente chama de epistemicídio, tá? A Sueli Carneiro, ela vai definir epistemicídio como a imposição de uma epistemologia universal que causa o apagamento, a morte, o assassinato das ideias, do pensamento, dos saberes e do conhecimento dos povos racialmente vistos como subalternos. Aqui no Brasil, povos originários ou povos indígenas e povos afro-brasileiros, tá bom? Então, os conhecimentos produzidos por esses povos vão ser vistos como não científicos. E se eles não são científicos, eles não estarão na escola. E quando eles chegam à escola, eles vão chegar com a ideia de folclore, tá? Então, muitas vezes a gente vai ter ali a lenda indígena, né, a história indígena no nosso planejamento, mas sempre com uma ideia de folclore, não como forma de conhecimento, tá? E o que a gente sabe sobre essas narrativas indígenas, né? Qual que é a importância dessas narrativas para os próprios povos indígenas? Primeiro que a gente tem que lembrar que tanto os povos indígenas, né, povos originários, quanto povos africanos e afro-brasileiros são povos que lá atrás, antes do processo de colonização, eram povos que não utilizavam a escrita como forma de registro. Eram povos que usavam, e ainda usam, né, da oralidade para transmitir conhecimento. Então, esse conhecimento vai ser passado através das histórias, através do contato com o seu mais novo ou com o seu mais velho, né? E essas narrativas indígenas, elas vão trazer a cosmovisão de determinado povo sobre determinada coisa no nosso mundo. Então, de onde surgiram as coisas, como as coisas funcionam. Essas narrativas vão trazer essa visão, tá? Quando a gente pensa em trazer essas narrativas para a escola, a gente dá instrumentos para os nossos estudantes pensarem o mundo a partir de outras visões e não só considerando uma visão que foi colocada como a única possível, tá? Que é quando a gente fala desse eurocentrismo. Então, ao abordar outras formas de se ver o mundo, a gente amplia o conhecimento dos nossos estudantes, dá outras formas de se lidar com este mundo. Ainda mais que a gente vive nesse processo em que a gente está numa crise climática. Então, de que forma a gente pode aprender com esses povos? Como cuidar desse mundo? A partir dessas narrativas, a gente pode ter algumas respostas, tá? Mas, para isso, a gente precisa observar em como essas narrativas aparecem no nosso cotidiano escolar. Então, algumas perguntinhas para a gente refletir. Primeira delas, o momento de histórias com a nossa turma, que acontece muito na educação infantil, né? Esse momento, ele contempla as narrativas indígenas e africanas ou afro-brasileiras? A segunda, quando ela contempla, quando ela aparece no nosso planejamento? Ela aparece com qual frequência? Ela aparece como qualquer outra narrativa, como o conto da Branca de Neve ou da Cinderela, que vai estar lá sem ninguém questionar, né? São narrativas eurocêntricas que a gente não questiona, ela só está no nosso planejamento. Quando as narrativas africanas e indígenas aparecem no nosso planejamento, ele aparece de forma normalizada ou ela só vai aparecer nos meses de abril, por conta lá do Dia dos Povos Indígenas, e no mês de novembro por conta do Dia da Consciência Negra. Então, há algo para a gente observar sobre como a gente vem tratando essas narrativas no nosso cotidiano. Terceira pergunta. Depois que a gente apresenta essas narrativas, a gente amplia o que foi apresentado ali por meio de outras práticas? Por meio da brincadeira, por meio do desenho? A gente tem ampliado essas narrativas? Ou eu só coloco a história para falar que eu coloquei? Então, são formas da gente observar como essa narrativa tem aparecido no meu planejamento. Eu tenho considerado como forma de produção de conhecimento ou apenas como folclore? Coisas para a gente repensar. Para terminar, então, o nosso dia, hoje foi bem mais rápido, né? Uma sugestão de prática. Que tal fazer uma roda de história, como a gente já tem o costume de fazer, trazer uma história indígena e, após esse momento, propor uma brincadeira ou então um desenho em que as crianças representem esses personagens que apareceram.
Uma dica é usar o que a gente já vem trazendo, só que a gente vem trazendo de uma forma folclórica, às vezes a gente só traz no mês de agosto. Utilizem o que a gente chama de lenda. Pode trazer lá o Curupira, a Iara, pesquise de onde vêm essas histórias, quais os povos que utilizam essas narrativas e de que forma esses povos veem esses seres. Para muitos povos indígenas, esses mitos, essas lendas vão contar as histórias de encantados, que são seres protetores da natureza. E o que a gente pode aprender a partir dessas narrativas, tá? É uma forma da gente também olhar o nosso olhar para assim conseguir trazer instrumentos para os nossos alunos mudarem o seu olhar sobre o mundo. A gente fica por aqui, até a próxima, e é isso. Tchau, tchau!